Conforme tínhamos dito no final da última conversa, desta vez vamos falar do Airu, um alcídio que é o tema do nosso episódio 258 e que é uma das espécies que recentemente deixou de fazer parte da nossa avifauna nidificante. Mas não sou eu que vou estar aqui a fazer as perguntas, é o Zé Sousa, a quem dou as boas-vindas. Olá. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, desta vez temos aqui mais uma daquelas espécies que muitas pessoas gostam de associar aos pinguins, mas que não tem nada a ver com nada, não é? Epá, tu também, já não basta o ICNF estar a dizer no seu site que o Airo é uma ave parecida com um pinguim, pá. Agora E tu também vais. faz lembrar, é a coisa mais parecida que nós temos com um pinguim. Mas não é, não tem nada, é que não tem nada a ver com o pinguim. Eu já outro dia comentei isso no webinário que nós fizemos há uns meses e até houve uma pessoa que pôs lá um comentário lá quando a gravação foi partilhada no YouTube a dizer que não vê mal nenhum de dizer que isto é parecido com um pinguim. E eu já agora vou esclarecer o que é que eu acho sobre isso. É evidente que pode haver algumas semelhanças na postura pelo facto dos airos, tal como os pinguins, se colocarem em posição vertical, que é isso, é talvez daí que vem a aparente semelhança. Portanto, em vez de estarem horizontais ou inclinados para a frente, estão em posição vertical quando estão pousados. Mas tirando isso, não há absolutamente nenhuma semelhança. Os airos, tal como os outros alcídios, voam, os pinguins não voam, e são de uma família e de uma ordem completamente diferente. Eu até entenderia que num livro para crianças, por exemplo, se escrevesse que o airo é uma ave semelhante com um pequeno pinguim, porque obviamente no caso das crianças nós temos que as ensinar dando analogias com referências que elas tenham. Epá, agora, uma coisa é num livro para crianças, outra coisa é num site oficial da Autoridade Nacional responsável pela conservação da natureza, de quem se espera um bocadinho mais de rigor científico. Eu confesso que fico chocado de ver no site do ICNF escrever que o airo é uma ave muito semelhante a um pinguim, porque acho que é uma imprecisão que não se aceita num site institucional, mas pronto, isto é a minha opinião, nada mais do que isso. Mas é assim, convenhamos que dizer que a única semelhança é o facto da ave ter assim, uma postura mais ereta, se calhar também estás a ser um bocadinho redutor, porque se pensarmos que é uma ave preto e branco, como a maior parte dos pinguins, se bem que este é mais castanho do que preto, É e se castanho, exatamente, pensarmos era isso que eu ia dizer. que passa a vida no mar e que mergulha e que captura os peixes portanto, caçando-os, não é, ativamente, portanto, perseguindo-os, há aí mais semelhanças. É óbvio que nós sabemos que, do ponto de vista científico, do ponto de vista da classificação das aves, elas são completamente distintas e provavelmente a genética atual também o confirma, mas, mas a percepção, digamos, da maior parte das pessoas não se pode dizer que esteja completamente errada Oh, por causa destas Zé, presenças. eu aceito que haverá mais semelhanças para além da postura ereta. Aceito isso. E aceito que a percepção das pessoas vá nesse sentido. E como eu te disse, até aceito que num livro para crianças, em que se está a dar assim as bases, se faça uma comparação destas. Tenho dificuldade em aceitar que uma entidade oficial com um cariz até algo científico e que pretende ser, enfim, que pretende ter um papel na divulgação da natureza, comete este tipo de imprecisões. Pá, acho que são desadequadas, pronto. Sim, sem Acho que não é, dúvida. acho que não é por aí que se faz uma educação ambiental correta, porque as pessoas depois vão associar o airo a um pinguim e não tem a ver com o pinguim. Os alcídios, não é só o pinguim, não é só o pinguim, agora até me enganei. Não é só o airo, é também o papagaio do mar e outras espécies enfrentam desafios graves de conservação que são comuns a várias espécies da família e, portanto, é importante também passar-se a informação correta para as pessoas aprenderem a distinguir, porque só quando nós conhecemos bem as aves é que também podemos tomar as medidas certas em termos de conservação. Pronto, se calhar sou um bocadinho exigente mais nestas questões do rigor, mas de uma entidade como o ICNF eu esperaria rigor, que no caso da página desta espécie acho que está aqui em falta. Mas Sem enfim, dúvida. adiante, não vamos passar o resto da conversa a falar Esta aqui da nossa questão do conversa pinguim.
esta nossa conversa também ajudará algumas pessoas, com certeza, a essa postura mais rigorosa da questão. Agora, Eu há uma costumo, eu costumo coisa, há ser uma exigente em coisa, matéria de rigor, né? Mas pronto, entendo que, que nem sempre isso seja possível. Pronto, adiante. uma das coisas interessantes que eu referi agora também é o facto que esta ave consegue mergulhar e para perseguir as suas presas a profundidades bastante significativas. Consegue, por acaso nem fui verificar qual é que é a profundidade máxima, mas creio que são algumas dezenas de metros, né, que pode mergulhar. A 160 e tal metros, acho eu. 160, pronto, eu nem tinha aqui presente o número, mas efetivamente estou a ver agora no Birds of the World, sim, que mergulha muito fundo para uma ave relativamente pequena, muitas vezes a 70 e ocasionalmente 180 metros. Isto já serão valores extremos que são. Vai quase Uh, mais fundo do que aquilo que voa em altitude. Pelo que eu estive a ver, foi uma coisa que me chamou a atenção, que achei curioso, porque é uma ave que gosta de voar arrasar ao mar, não é? sim, sim, sim. E sim, é uma ave que está mais adaptada para nadar do que para voar, embora também consiga voar. Mas sim, está muito especializada no mergulho. Aliás, é por causa de ser uma ave que se alimenta sobretudo debaixo de água que as suas populações, nomeadamente em Portugal e Espanha, têm sofrido muito devido à presença de redes de emalhar nas artes de pesca, porque estas redes são muito finas, são praticamente invisíveis e há muitos airos e também tordas mergulheiras e outras espécies que ficam presas nessas redes. Portanto, as redes acabam por ser um fator de ameaça muito relevante para estas espécies que se alimentam debaixo d'água em mar aberto. Acho que uma das coisas que de facto também contribui para esse fator de ameaça ser tão significativo, eu li alguns que, pelos vistos, já existe uma relação histórica muito antiga entre esta espécie e a humanidade, nomeadamente naquilo que diz respeito precisamente à pesca, e que esta espécie habituou-se um bocado a seguir o ser humano à procura dos locais de alimentação, onde os seres humanos estão a pescar é porque há peixe, se há peixe é um bom sítio, ou seja, acabam por ser atraídas precisamente para a armadilha. Sim, ou seja, há outras espécies que fazem isso. Por exemplo, as gaivotas também vão muito atrás dos navios pesqueiros. Na África do Sul e noutros países do hemisfério austral são conhecidas as concentrações de aves marinhas, como albatrozes, pardelas, painhos e outras, em redor dos barcos de pesca, e inclusivamente as empresas que, por exemplo, a partir da cidade do Cabo, na África do Sul, fazem expedições, saídas pelágicas para observar aves marinhas, que há várias empresas que operam regularmente. O que elas costumam fazer é procurar onde é que andam os navios de pesca e ir fazer a observação perto dos navios de pesca, porque já sabem que é aí que estão as concentrações de aves marinhas. Portanto, as aves marinhas aprenderam que a proximidade dos navios de pesca oferecem muitas oportunidades de alimento. Não há problema nenhum nessa associação, nesse comensalismo, vamos chamar-lhe assim. O problema tem a ver precisamente com as espécies que se alimentam debaixo d'água e que ficam presas nas redes, e o airo é uma vítima frequente dessas situações. Exato. Gonçalo, quando é que tu viste esta espécie pela primeira vez? Foi na Berlenga, em maio de 1990, 20 de maio. Eu fui à Berlenga com o Peter Harris, o diretor da Associação A Rocha. Ele foi lá passar uns dias com a família e convidou-me a mim e a mais uns amigos se queríamos ir para lá também. Ficámos lá uns dias em que ficámos alojados naquela fortaleza que lá existe, de São João Batista, tinha lá uns quartos. É preciso dizer que em 1990, isto era em maio, praticamente não havia gente nas berlengas, porque nessa época as visitas às berlengas só aconteciam a bordo de um barco que fazia a ligação diária de Peniche às berlengas, que era o que acho que se chamava o Cabo Avelar Pessoa, e esse barco só operava entre 1 de junho e 30 de setembro. Depois, alguns anos mais tarde, é que passou a haver visitas noutros meses do ano.
E, portanto, nessa altura, em maio, a ilha estava praticamente deserta. E eu já não me recordo, quer dizer, o Peter Harris terá feito lá os pedidos de autorização, eu já não me recordo exatamente como é que foi o procedimento, porque eu fui um bocadinho como convidado, mas recordo-me que eu nunca tinha visto a Berlenga assim, porque eu já tinha visitado as Berlengas uma ou duas vezes anteriormente, porque eu costumava passar férias em São Martinho do Porto e já tinha ido em visitar as Berlengas com o tal barco de carreira, não é de carreira, aquele que fazia a visita diária, e, e, e desta vez a ilha estava muito diferente, estava carregada de ninhos de gaivotas, de patas amarelas, e tinha alguns ninhos de corvos marinhos de crista, e depois eu sabia que ainda havia lá alguns airos e fui procurar os ditos airos e consegui vê-los. Aquilo até estava num local de difícil acesso, em que a pessoa tinha que chegar perto da falésia num terreno algo inclinado, portanto era uma situação até algo perigosa, digamos assim. Hoje em dia, quando se visita as ilhas, existem carreiros definidos e a pessoa só pode circular dentro desses carreiros, mas como eu fui numa altura em que não havia visitas, portanto não havia vigilantes, eu andava basicamente por onde eu queria, e foi assim que me aproximei lá de uma determinada falésia e que assim um bocadinho a custo lá consegui ver e tirar uma fotografia manhosa a uns ares que lá estavam numa escarpa completamente inacessível. Foi, aliás, que me recorde a única vez que eu vi a espécie em Portugal. Eu também não fui muitas vezes às berlengas depois disso, aliás, em época de nidificação acho que não fui mais nenhuma, mas entretanto deixou de haver airos nas berlengas porque os airos que já vinham a diminuir acentuadamente desde há várias décadas continuaram a diminuir e neste momento já não há airos. Gonçalo, eu desconfio que agora com esta questão que te vou colocar, basicamente, até quase que me posso ir embora, deixo aqui a falar o resto do tempo. Mas essa Então, questão acho que é importante, não é? E tanto assim é importante que até motivou um webinário relativamente recente, onde que tu já tens disponível no site, no canal YouTube do exato. AfroPortugal.info, não é? Esta espécie, que por sinal até é a espécie que figura no símbolo, no logotipo da Reserva Natural das Berlengas, pelos vistos, passou de uma história de muitos milhares para zero, em pouco tempo. Sim, é relativamente pouco tempo. Há várias contagens, há várias contagens ao longo do século XX, feitas em diferentes momentos do tempo. O próprio Rei Júnior, que era um autor que eu já referi várias vezes, ele dizia que o airo era muito comum na na altura que ele vivia lá em Vila do Conde, que é na década de 1930, ele dizia que é uma das espécies que em maior número frequentam a costa portuguesa durante o outono e o inverno e que se reproduz nas Ilhas Berlengas, onde ele tinha obtido bastantes ovos, portanto até deviam estar em locais bastante acessíveis. Um parênteses para dizer que nessa altura não era ilegal recolher ovos de aves selvagens, hoje é completamente proibido. E fechemos o parênteses. Agora, a principal referência que nós temos da população de airos foi obtida em 1939, quando um ornitólogo, creio que era inglês, de apelido Lockley, ele publicou um trabalho com observações dele nas berlengas e ele fez uma estimativa da população em 1939 e andaria por volta dos 6.000 casais. Esta é a primeira referência quantitativa que nós temos, portanto, isso corresponde de certa maneira a 12 mil indivíduos adultos. Este é o valor mais antigo, como eu disse. Depois há outras contagens que foram sendo publicadas ao longo dos anos, mas a contagem seguinte só aparece em 1974, portanto, 35 anos depois, e já tinha caído para 1.683 indivíduos. Portanto, já tinha tido uma quebra para aí de 85%.
Depois, em 1977, 400, em 1979, 200, em 1983, 140 e em 1997, 41. Portanto, eu fui em 1990, que é entre 83 e 97, devia se calhar haver uns 80 bichos nessa altura. Não sei quantos havia, eu não dei a volta à ilha, portanto, não andei de barco à volta, e sei que havia alguns em ilhéus, como o Ilhéu da Velha, que eram um bocado inacessíveis, mas vamos admitir que haveriam uns 80. No virar do milénio, em 2002, já só havia 27 aves, em 2009 já só havia 4 e em 2022 já só foi observado um único indivíduo. No entanto, de acordo com a informação que vem na lista vermelha, o último caso de nidificação confirmada ocorreu em 2002. Portanto, de 2002 para a frente, foram sendo observados indivíduos isolados ou pequenos bandos, mas não voltou a haver qualquer confirmação de reprodução. Portanto, isto foi, se quiseres, o desfecho de uma situação que era um declínio que já vinha provavelmente de há 80 anos, porque as contagens a seguir entre o Lockley nos anos 30 e a outra contagem da década de 70 já tinha caído 80 e tal por cento. Portanto, a tendência de regressão já começou há muito. Para além da questão das redes de malhar, também já foi apontada a possibilidade da população de gaivotas, que cresceu de forma exponencial nas berlengas, ter contribuído para o declínio, uma vez que as gaivotas são aves fortemente oportunistas e, portanto, se apanhar ali um ovinho ou uma cria a jeito, também lhe vão e chamam um pitel. Portanto, isto acabou por diminuir. Acrescente-se que o airo também nidificava na Galiza, portanto, no noroeste de Espanha, concretamente no Cabo Vilán e nas Ilhas Cisargas, que ficam ali na zona de La Corunha, mais ou menos. E, no entanto, tanto quanto se sabe, os últimos registros de nidificação foram em 2004, aproximadamente, e, portanto, e também de acordo com os dados mais recentes que vêm no site da Sociedade Espanhola de Ornitologia, eles consideram que a espécie também já não se reproduz em Espanha. Portanto, quer em Portugal, quer em Espanha, houve um declínio muito acentuado. E atenção, que em Espanha, tal como cá, pensa-se que no início do século XX a população era muito grande e há estimativas que apontam para que no início do século XX em Espanha houvesse 20 mil indivíduos, ok? E que essa população estaria em condição, em boa condição até meados do século XX e que até haveria colónias ao largo do País Basco, não era apenas na Galiza, e que também haveria na Cantábria e nas Astúrias, e que depois às tantas as das Astúrias começaram a desaparecer, e mesmo assim que na década de 60 a população espanhola ainda seria de 3 mil aves, mas já estava a diminuir. Portanto, apesar dos dados serem escassos, pensa-se que o declínio terá ocorrido em paralelo, quer em Espanha, quer em Portugal, e que a queda começa a ser mais acentuada nas décadas de 60 e 70 e que isso coincide com o aumento da pesca comercial na região e a introdução das tais redes feitas de fios de nylon. Portanto, pensa-se que isso terá sido um forte contributo. Depois, entretanto, apareceram outros fatores que agravaram a situação, como sejam os derrames de hidrocarbonetos, que de vez em quando aparecem assim uns desastres. O mais conhecido e que causou um estrago enorme foi o do petroleiro Prestige, que teve um derrame gigantesco ao largo da Galiza em novembro de 2002, e que, na sequência desse derrame, só airos, houve dezenas de milhares de aves marinhas apanhadas com hidrocarbonetos, só airos foram 11.300. É claro que nessa altura a população nidificante já era minúscula, já quase não havia, e que muitos destes airos seriam aves invernantes vindas, sei lá, do Reino Unido ou de outros países mais a norte, mas que se ainda houvesse alguns indivíduos galegos residentes,
também podem ter sido apanhados por este derrame. Portanto, este derrame só veio contribuir para agravar uma situação que já de si era precária. A realidade é que desde há 20 anos não há registros de nidificação nem em Portugal nem em Espanha e não me parece que haja qualquer indício de que venha a haver novamente no futuro próximo, infelizmente. Portanto, neste momento tem o estatuto, como reprodutora, tem estatuto de criticamente em perigo, como invernante também está como quase ameaçada. Sim, pronto, como nidificante está criticamente em perigo, é uma maneira de dizer que não se atribui já à categoria de extinto, porque Ainda falta o tempo, não é? O fator tempo. sim, há um critério que eu não sei se ainda é sempre aplicado, mas que é passar em 30 anos ou 40 anos desde a última reprodução, até porque há espécies que nidificam irregularmente, e se nós vamos dizer que está extinto e depois daqui a 2 anos houver outra vez reprodução, então como é que é? Está extinto, mas depois já não está, depois se no ano seguinte não há reprodução, volta a estar extinto, quer dizer, nós não podemos estar a olhar para a extinção como um interruptor que liga e desliga, por isso existe aqui um período de, enfim, vamos lhe chamar um período de nojo, passa a expressão, sem haver qualquer registro de reprodução até se declarar a extinção, ainda que estejamos a falar de uma extinção regional e não de uma extinção mundial. Mas ainda assim, a lista vermelha considera como criticamente em perigo e refere que a última nidificação ocorreu em 2002. Portanto, o facto de não estar extinto ainda deixa aqui aberta a janela de esperança, vamos chamar assim, de que a espécie possa reaparecer. Em relação à população invernante, essa é mais difícil de quantificar, mas pensa-se que poderá ser inferior a 1000 indivíduos, o que até colocaria a espécie teoricamente na categoria de vulnerável, mas como se considera que fora da Península Ibérica as condições não se estão a deteriorar, baixou um degrau na categoria de ameaça. Embora, enfim, diz aqui uma coisa um bocadinho estranha, vendo melhor o texto, diz: na adaptação à escala regional desceu um nível de ameaça por se admitir que as condições não se estão a deteriorar nem fora nem dentro da região. E eu leio isto e fico a pensar, então se as condições não se estão a deteriorar dentro da região, porque é que a espécie desapareceu? Há aqui qualquer coisa que Isso não é faz uma sentido. pergunta que eu tinha para te colocar também e que tem a ver com o seguinte, que é quando nós pensamos até porque o estatuto global dela é pouco É pouco preocupante, não é? preocupante, não é? Sim. Quando nós pensamos que provavelmente em toda a área da distribuição da espécie deverá haver redes de emalhar, imagino eu, não é? Porque a pesca pratica-se não é só aqui na nossa costa, eh, Exato. como é que raio a população supostamente até está em crescimento a nível global? Talvez porque as maiores colónias da espécie são muito lá para o norte, em países onde se calhar não há uma atividade tão intensa, digo eu. Por exemplo, 38% da população europeia está na Islândia, entre 700 mil e 2 milhões de Mas essa indivíduos. população acho que também está a levar uma talhada, não é? Por acaso não verifiquei a tendência. Seja como for, o que eu digo é, eu nunca fui à Islândia, mas imagino que a densidade de barcos de pesca não seja tão grande, porque a população da Islândia é muito mais pequena. E eles também, depois penso que também nidificam na Groenlândia, nas ilhas Svalbard, que também há 266 mil, e nem todos os indivíduos migram para sul, portanto esses estarão menos expostos a redes de malhar. Digo eu, não tive a investigar isto a fundo. Também há no Reino Unido, mas no Reino Unido é sobretudo lá para o norte, para a Escócia. Portanto, eu imagino que o problema das redes de malhar, proporcionalmente à população, seja muito mais severo nas nossas latitudes. Agora, o meu comentário era sobre isto que diz aqui na lista vermelha, que é assumir-se que as condições não se estão a deteriorar. E eu volto àquilo que disse há pouco. Então, porquê é que a espécie desapareceu? Se a espécie desapareceu, é porque não se está a conseguir reproduzir. Se não se está a conseguir reproduzir, é porque as condições se estão claramente a deteriorar. Isso é mais do que óbvio. Nós podemos é não saber porquê. Porque, atenção, eu Exato, admito exato. perfeitamente, há espécies que às vezes desaparecem, diminuíram fortemente, e nós não conseguimos identificar um fator. Nós podemos colocar hipóteses, que é porque deixou de haver recursos alimentares, ou porque há mais mortalidade, ou porque a nidificação falhou, ou porque há predadores, ou por qualquer outro motivo. Nós podemos colocar hipóteses, podemos dizer simplesmente não sabemos. Agora, parece-me que não faz sentido dizer que uma espécie que tinha 12 mil indivíduos há 80 anos agora não tem nenhum, mas as condições não se estão a deteriorar. Epá, eu peço desculpa, mas isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, as condições deterioraram-se seriamente.
Nós podemos é não estar, nós não as identificamos a tempo. Esse é que é o grande problema, nós não as identificamos a tempo. Aliás, eu estive a consultar o que é que dizia o livro vermelho, o anterior, porque a última lista vermelha praticamente não dá grandes detalhes, mas o livro vermelho anterior fala dos fatores de ameaça que já estavam identificados, que era a poluição por hidrocarbonetos e as atividades de pesca, e depois diz medidas de conservação. Encontram-se documentadas situações de elevada mortalidade durante o inverno em determinadas zonas do país, atribuível a interações com redes de emalhar. Deste modo, importa atualizar a importância desta mortalidade e, se necessário, regulamentar as pescarias no sentido de minimizar essas interações. O mesmo se aplica às áreas circundantes da colónia de nidificação da Reserva Natural das Berlengas, onde a espécie tem sido monitorizada regularmente e onde existem medidas de gestão específicas. Isto é o que está no livro vermelho de 2005. Portanto, eles apontam o caminho. Aliás, isto acontece com imensas outras espécies. Sugerem-se medidas de conservação. E eu pergunto, isto foi feito? Foi feita alguma regulamentação no sentido de minimizar estas interações? Eu não sei se foi, estou a perguntar. Mas como conheço vários casos de espécies em que foram propostas medidas de conservação que depois não tiveram qualquer seguimento, e tendo em conta que o ar diminuiu e cada vez se vê menos, quer em Portugal, quer em Espanha, eu temo que efetivamente estas medidas não tenham passado à prática e, portanto, as medidas de conservação acabam por ser apenas teóricas, mas depois não são eficazes porque não são implementadas. E eu acho que era importante, sobretudo no caso destas espécies que estão com tendências negativas, que estão com estatutos desfavoráveis e que estão numa situação precária, era importante que fosse dada alguma prioridade a isto, porque senão, tal como o ar deixou de nidificar, no futuro vamos ter outras espécies e olha, nós já falamos, quer nestas conversas, quer nos webinários, já falámos de outras espécies que deixaram de nidificar nas nossas barbas, como se costuma dizer, quer dizer, é mesmo à nossa frente, as situações são monitorizadas, vê-se as espécies a desaparecer e nada é feito para inverter a situação. E não se vai poder argumentar nunca que não se sabia. Exato, isso é um aspecto que eu às vezes falo, até num contexto ligeiramente diferente, mas que acaba por ter também a ver com as aves, que é o seguinte: como tu sabes, só se fala de conservação da natureza em Portugal e no resto da Europa, assim mais ou menos a sério, desde a década de 1970, aproximadamente, depende dos países. Para trás de 1970, aliás, 1971 é o ano da Convenção de Ramsar. Daí para trás falava-se muito pouco e não havia sequer uma noção da importância dos valores naturais e daquilo que estava a ser destruído. E por causa disso foram destruídas imensas zonas úmidas que foram drenadas para a agricultura, para a construção e para outros fins. Mas nessa altura, apesar de terem sido feitas, enfim, grandes, eu não gosto desta palavra, mas não me ocorre outra, grandes atentados ambientais, a verdade é que havia um desconhecimento sobre a gravidade daquilo que estava a ser feito. Hoje em dia, continuam-se a destruir áreas sensíveis, mas ao contrário do que acontecia há 70 ou 80 anos, hoje isso está mais do que documentado. Hoje já não é uma questão de desconhecimento, é uma questão de opção política. Muitas vezes, devido a pressões no sentido de construir isto ou aquilo ou outro, sacrificam-se valores naturais uns atrás dos outros, mas a gente às tantas questiona, então estamos a monitorizar isto para quê? E qual é o objetivo de estar aqui a tentar obter informação sobre conservação da natureza se depois na prática isso muitas vezes é ignorado? E não estou a dizer só em Portugal, atenção, isto ocorre em vários outros países da Europa e fora da Europa em que há muita informação, mas ela depois não é na realidade levada em conta nas decisões políticas e algumas espécies acabam por diminuir e continuam a diminuir de forma acentuada. Eu acho que às vezes até é mais grave do que isso. Às vezes a questão é até considerada em termos políticos, mas depois não há verbas para fazer o que quer que seja. Mas olha, Gonçalo, vamos aproveitar aqui só o último minutinho. Explica lá este nome que é algo estranho, O Uria português ou alge. o português ou o científico? Ah, o científico. Se tiveres tempo, falas dos dois. Se não, pelo menos aqui do científico. Muito bem. Então é assim, o científico, o Uria vem do grego ouria, que é um nome que vem na bibliografia antiga, mencionado por um autor que era de grego, chamado Ateneus,
portanto, Ateneus de Naucratis, e que significa uma ave, uma espécie de pato ou de outra ave aquática. Não? Às vezes não se sabe muito bem a que espécie é que se referia, mas depois, mais tarde, o nome foi escolhido para designar esta espécie. O nome Uria foi proposto pelo Brisson, o Brisson, que era um ornitólogo francês, o Mathurin-Jacques Brisson. Ele propôs vários nomes de géneros, ele também propôs nomes de espécies, só que ele não seguia a taxonomia e o sistema de nomenclatura do Linneu, e os nomes dele não foram usados, mas alguns nomes de género proposto por ele foram aproveitados. Portanto, Uria vem do grego, era uma ave aquática, mas curiosamente esta ave é descrita inicialmente por um naturalista dinamarquês chamado Pontoppidan, com o género Colimbus. Era o Eric Pontoppidan, que salvo erro era um clérigo, um padre dinamarquês. Ele era teólogo e ornitólogo. E ele descreveu algumas espécies, entre elas o airo, mas colocou no género Colimbus. Colimbus era um género que foi usado inicialmente para as mobelhas, que atualmente estão no género Gávea. Mas depois percebeu-se que isto não era uma mobelha, que era um alcídio, e foi colocado no género Uria. O algue é, como acontece com muitas aves marinhas, vem de um nome nórdico, neste caso do nome dinamarquês, que deriva do nórdico antigo. Portanto, no nórdico antigo havia o termo alca para designar uma torda, um alcídio. Portanto, Urialge vai buscar um nome grego e um nome dinamarquês, que é este do alca. Alca, que depois o que passa a g passa a ser algue, que é a forma como aparece em dinamarquês. Muito rapidamente quanto ao nome comum. Em português, esta ave tem dois nomes, airo ou arau. Eu aprendi arau, mas depois percebi que toda a gente quase dizia airo, que é o nome que a espécie sempre foi conhecida nas berlengas. Eu penso que arau nos chega por tradução do espanhol, que em espanhol é arau com O no final, e depois alguém publicou arau com U, e isso ainda foi citado em alguns livros, mas depois o nome airo, que é aquele porque a espécie sempre foi conhecida, acabou por pegar, e foi esse que ficou. E pronto, acho que temos que encerrar, não é? Muito obrigado, Gonçalo. Ficamos por aqui, deixamos o resto da conversa para a segunda ronda. A famosa segunda. Olha que já houve várias pessoas a perguntar quando é que é a segunda ronda, né? Bem, podem esperar. Qualquer dia isto vai-nos ter cobrado, acho eu. Está bem. Até à próxima, Gonçalo. Tá, até à próxima. Obrigado.